pessoal querido que eu vou encontrar agora, gente. Você vai adorar também essa entrevista. Seja bem-vindo, doutora Eliana Pellini. Tudo bem? Prazer te ver. Obrigada pela presença, viu? Vai ser genial. Muito bom, com toda certeza. Até porque eu já adorei o tema, né? A gente vai falar sobre sexualidade, mitos, tabus, verdades. Mas também você trouxe algumas referências para a gente conversar aqui de como a sexualidade é tratada nas artes, principalmente nas pinturas, Sim. que é o que a gente vai ver ao longo, podemos dizer, das últimas décadas, ou até mesmo do último século, né? A gente percebe nitidamente que a visão masculina o mantém sexualmente ativo. E basta ver uma fruta, por exemplo, uma maçã cortada, um pêssego. O homem faz uma ligação sexual com esse ambiente, com essa cor, com o design da fruta. As mulheres dificilmente fazem isso, porque elas têm uma capacidade sexual ao nível central bem menor. O homem pensa muito mais em sexo do que as mulheres. Isso já é fisiológico, né? Já Teoricamente é uma defesa, porque teoricamente falando em biologia, a mulher tem um óvulo por mês. E esse óvulo tem que ser bem escolhido no sentido de um parceiro definitivo para aquele óvulo, para gerar aquele filho. A atividade sexual objetivo só prazeroso é muito mais recente. Então, muitas mulheres se libertaram dessa necessidade biológica. Mas lá no hipotálamo, na característica intrínseca da mulher, ainda tem essa sensação de escolha diferenciada. Então, ela pensa pouco em sexo. E por isso a gente trouxe algumas pinturas, porque é interessante você usar a pintura para que ela veja e perceba se tem algum conteúdo sexual. E é surpreendente que as clientes que têm disfunções sexuais não veem. E aquelas que não têm disfunções sexuais e são extremamente mais espontâneas, pensam mais em sexo, elas conseguem ver aquilo que o pintor pretendia fazer dentro do quadro. Então esse, por exemplo... Esse, por exemplo, é uma pintura de Picasso, né? De 1907. As Senhoritas de Avignon. E as Senhoritas de Avignon são prostitutas do prostíbulo de Avignon, na rua Avignon, em Barcelona. Todos os grandes pintores usavam essas modelos com objetivo sensual. Só que nesse quadro, você dividindo ao meio, você vê que um lado é bem naturalista, real, e do outro lado ele começa a trabalhar com o cubismo, fazendo formas geométricas, transformando as mulheres com suas curvas em coisas extremamente geométricas. No centro do menos quadro... atraentes, digamos assim. Teoricamente, até mais atraentes, porque mudou a pintura, porque aqui você vê mulheres reais. E geralmente, dentro do conteúdo sexual, você tem mulheres imaginárias, que você imagina que farão aquele determinado repertório sexual. Ele divide o quadro assim. Veja que duas laterais abrem as cortinas, como se estivessem exibindo as mulheres que estão disponíveis naquele dia. E no meio do quadro você tem uma fruteira, com frutas altamente eróticas, né? Você vê, tem um caqui, tem uma uva e tem uma banana. Então, se você perguntar para mulheres que têm disfunções sexuais, elas não conseguem sentir esse conteúdo erótico. Não vão fazer o link. Por isso que a gente preferiu colocar um quadro e duas perguntas para você sentir que às vezes essas mulheres que fazem as perguntas perante esse quadro não perceberiam o alto conteúdo erótico que tem. Vamos colocar as perguntas então? Vamos ver as perguntas relacionadas a esses quadros aqui. Deu problema? Então deixa eu... entrou. Senão eu ia falar que está na minha fichinha, não tem problema. A Vivian Bandeira quer saber o seguinte: é verdade que as mulheres sentem mais prazer sexual quando estão menstruadas? Bom, isso não é real, Vivian. Muito provavelmente a grande maioria das mulheres não se sente com autoestima altamente sensual quando estão menstruadas. Tanto que há o conceito da mulher que está impura quando menstruada. Determinadas religiões consideram o sangue menstrual impuro e a mulher não submetida a sexo naquele período. Mas hoje as coisas mudaram radicalmente. Há mulheres que consideram a menstruação um ato divino. Tem mulheres que colocam menstruações hoje nas plantas, chamar plantar a lua, que usam coletores menstruais, que usam calcinhas absorvíveis. Então a menstruação voltou a ser um fenômeno feminino muito esperado, muito desejado. E algumas mulheres que vivem essa experiência da menstruação como uma coisa biológica e da lua, do ciclo natural de uma fêmea, têm relações menstruadas e se sentem mais confortáveis. Talvez porque há uma certa congestão de sangue. O sangue está sendo eliminado, você tem o útero mais cheio, os lábios mais inchados. A sensação pode arremeter a uma sensação mais sexual. Mas a grande maioria, vamos dizer, 90% das mulheres, se abstém de sexo durante a vida sexual menstruada.
Tá certo, então. Então isso a gente pode resumir e dizer que é uma questão muito particular, pessoal, né? E provavelmente não existe nada científico comprovado, é né? provável que seja uma coisa evolutiva. Tá. O difícil é convencer os parceiros que também é. Porque tem que ser uma mulher que goste de transar menstruada e um parceiro que se sinta confortável também. Alguns Sexo não é se sempre importam, feito a outros dois. podem se importar, né? A maioria dos homens se importa. Mas aquele que não importa provavelmente tem um repertório sexual mais amplo e para essa mulher que gosta de transar menstruada será um complemento mais intenso. Tem que ter um acordo, né? Lógico, Entre as sempre, partes, né? tá certo. Vamos ver a próxima pergunta? Aqueles remédios que melhoram o desempenho sexual podem ser usados regularmente? É a pergunta da Franciele Fontes. Franciele, não sei o que você quer dizer com aqueles remédios, porque na verdade... Pílulas azuis, será? Então, há 20 anos para cá, os homens receberam esse suplemento, que são medicamentos que promovem ereção. Ele usa 40, 50 minutos antes do ato sexual, tem uma ereção responsável por aquela atividade sexual. No universo feminino, nos últimos 50 anos, nunca houve nenhum produto que estimulasse a função sexual de desejo. Nesses últimos 5 anos saíram 2. Um acaba de ser lançado agora em junho desse ano no mercado americano e o outro já tinha sido lançado o ano passado. Infelizmente, são produtos que têm muito efeito colateral, resultados sexuais muito baixos e já se concluiu que enquanto a sexualidade masculina é uma chave de liga e desliga, facílima de estimular, a sexualidade feminina é um processo mais biopsicossexual e social e difícil de responder a medicamentos. Então, se ela estiver perguntando medicamentos para o marido, ele pode usar o número de vezes que quiser, desde que não tenha nenhuma insuficiência cardíaca. Do lado feminino, os medicamentos disponíveis no mercado do Brasil são inexistentes. Existem alguns fitoterápicos, como tríbulos terrestres, que já são disponíveis, mas tem que ser usado 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, dependendo da dose, por 3 meses para ter resultado. Nenhum desses fitoterápicos tem efeitos negativos, mas os medicamentos modernos que acabam de sair no mercado são injetáveis e os resultados ainda não são seguros. Então tem que tomar cuidado, né? Não fazer nada por de conta internet, própria, pelo amor de comprar Deus. pelo mercado. Pode Isso aí, ser muito infelizmente, vale a pena conversar com o seu ginecologista. Tá certo, então. E de repente fazer exames mais elaborados para ver se tem alguma baixa hormonal. Porque em alguma provavelmente área, né? a queixa existe. Ou ela e o parceiro estão desincronizados. O parceiro talvez tenha muito interesse e ela não. Tem que avaliar uma série de coisas, né? Momento de vida, enfim. Quer dizer, sexualidade humana é uma coisa complexa. Seria muito bom que tivesse um remedinho, né? Que Não, resolvesse. e seria muito bom se fosse simples. Mas é evidente que com determinado parceiro é simples, com outro parceiro onde o tempo de união é muito longo, a maioria das mulheres que era espontânea e se divertia com sexo passam a ser neutras e pensam muito pouco. Pensam muito mais naquela roupa que vão usar no sábado no aniversário da sobrinha do que no ato sexual que teriam que ter hoje à noite. Né? Acontece muito mesmo. Tem mais uma figura pra gente olhar agora, né? Obrigada, viu, Franciele, pela sua pergunta. Agora também uma pintura de Picasso, né, de 32, O Sonho. Na verdade, Picasso brinca com erotismo. É sonho ou é uma mulher se masturbando? Então, por exemplo, quando a gente vê uma cliente que tem objetivo sexual, pensa em sexo, ela vê uma mulher se masturbando. Picasso provavelmente discute isso, né? Mas ele põe o nome para te confundir. É um sonho. Pode ser um sonho erótico. Ou um sonho pode? da libertação sexual, né? A mulher poder fazer verdade, isso, que na época devia ser muito velado, né? Só que você vê que ele já trabalha com o rosto dividido e o nariz diferente, de forma geométrica. Isso chama simultaneidade. Ele pretende que o rosto que você vê de frente também seja visto de lado ou por trás. É essa pintura que mudou completamente o modernismo. E ele pensa assim, as mulheres às vezes são assim, a mulher que você vê de frente não é a mulher que você vê de lado e não é a mulher que você vê de trás. As várias faces. Várias faces. Ele trabalha com isso e eu espero que quem esteja vendo tenha visto como você uma mulher se masturbando. Que interessante, né? Legal. Vamos ver as perguntas então, relacionadas a esse quadro? A Márcia Lima quer saber o seguinte: como é possível prevenir a infecção urinária após o sexo? Então, isso é um segredinho bom, né, de compartilhar. Infelizmente, Márcia, se isso está acontecendo, é sinal que o seu ambiente vaginal não está com a defesa adequada. Uma vagina bem preparada, com lactobacilos, acidez, dificilmente leva a infecções urinárias. A programação sexual da natureza foi feita para que não houvesse infecção urinária. É mais comum em adolescentes e mais comum nas mulheres na menopausa, porque a vagina fica muito mais fina, sem hormônio feminino. O ideal seria urinar sempre depois do sexo. A maioria das mulheres urina antes, achando que poderia perder urina durante o sexo. O ideal é urinar depois, ou antes e depois, se possível. Tem que tomar bastante líquido. Sim.
O ideal seria manter a vagina hidratada. Hoje você tem hidratantes que se podem usar 2, 3 dias antes da atividade sexual e isso protege essa região para evitando cistites. E fundamentalmente perceber se for fazer relações, mas a vagina não se molhou o suficiente, usar algum produto lubrificante protegendo principalmente o canal urinário. Lançar a mão de Mas o lubrificante ato de urinar após o ato sexual é muito interessante. Agora, se você tiver 3 infecções urinárias por ano ou mais, isso chama-se infecção de repetição e merece uma investigação para a presença de cálculos, de pedras no rim e principalmente se a bexiga não está mais baixa. Em mulheres de mais idade, com acidentes pós-parto, a bexiga pode estar baixa e sofre muito traumatismo durante o ato sexual. Tá, então mais de 3 no ano já não é mais aceitável como normal. Infecção de repetição. Hoje você tem alguns medicamentos lançados no Brasil muito úteis, chamados on demand, na demanda. Então, por exemplo, eu vou viajar de navio, sei que vai ter mais relações naquele fim de semana, e eu já uso o antibiótico preventivamente. Preventivo? Existe disponível. Mas é um tipo de antibiótico? É um antibiótico que chama fosfomicina, tem que ter prescrição médica, lógico, Claro. mas pode ser solicitado na demanda, né? Ela pede, olha, eu vou fazer relações sábado porque eu vou numa festa. Ela pode tomar na sábado à tarde ou na sexta-feira à noite. E isso pode ser feito com frequência? A gente não Antibiótico? aconselha, mais do que 3 vezes por ano já é uma emergência de que precisa ser investigado. Claro. Mas numa emergência, assim, por exemplo, eu não tenho relações há 10 meses, vou ter relações com um parceiro novo, tenho receio que eu tenha uma cistite, você pode usar antes ou depois. Tá bom, Vale a pena ter esse nome disponível com a receita do médico para uma emergência, né? tá bom. Isso hoje no Brasil é possível. Obrigada, Márcia, pela sua pergunta, viu? Vamos ver a próxima? A Beatriz Barreto pergunta o seguinte: é possível parar a menstruação momentaneamente durante o sexo? Bom, na verdade tem alguns detalhes importantes. Se você tem uma programação sexual e não quer menstruar, você tem que prever 10 dias antes o uso de medicações que controlem a menstruação. Não dá para você usar um medicamento hoje para bloquear a menstruação amanhã. Só que muitas mulheres que iniciam a relação menstruadas, às vezes bloqueiam a menstruação por um fenômeno emocional. Ela está tendo relações, aí a menstruação para. Porque houve um fator emocional que bloqueou o processo de descamação. Mas mecanicamente não tem nada que ela possa fazer. Normalmente, se você entrar numa piscina, a menstruação dentro d'água para. Porque você aumentou a pressão dentro da vagina e o sangue menstrual não escorre. Mas ao sair da piscina, você tem um fluxo maior. Sim. E não é aconselhável você transar dentro da piscina embaixo d'água. Porque se tiver ar dentro da vagina, no momento em que o parceiro penetrar com seu pênis, isso pode causar uma pressão no fundo vaginal e pode causar lacerações, rompimentos e sangramentos. Tá. Então, se você vai ter relações dentro da piscina, sempre colocar o dedo antes para que o ar saia. E aí permitir. E lembrar que dentro da piscina não há sangramento menstrual. Tá. Mas, infelizmente, se você tem uma programação, hoje existem pílulas chamadas de uso estendido, que você tem um aplicativo, você começa a pílula no primeiro dia da menstruação, marca no aplicativo, eu não posso menstruar dia 16 de dezembro, que é meu aniversário. E a pílula te diz quando você tem que parar ou quando não parar. Tá. Então hoje existe o que se chama democracia menstrual, você escolhe com o anticoncepcional as datas que você quer menstruar por ano, em média 3 por ano. Ah, olha que interessante. Então dá para fazer uma programação. As pílulas modernas caminham para isso, não mais a ditadura do 21/7, 24/4, onde você era obrigado a menstruar sempre na data que a cartela queria. Hoje não, hoje você pode menstruar a longo prazo com datas previsíveis no seu aplicativo no celular. Assim como existem outros anticoncepcionais que você não menstrua nunca, né? Nunca mais, Total, e você... Só que, teoricamente, esses que você não menstrua a longo prazo, chamado de uso contínuo ou DIUs, eles imprevistamente podem causar manchas sem que você espere. Já o uso de pílulas estendidas permite você depender de uma tabela no seu aplicativo. Para as mulheres antenadas dentro de um aplicativo, hoje isso é o futuro. Com certeza. Já que o telefone faz tudo pela gente. Não, e elas não têm como... Está sempre na mão delas, não tem jeito. Muito hoje, bom. a bula que tem no aplicativo, às vezes é mais importante do que aquilo que ela ouviu no consultório. Sim. Tanto que há muitas clientes hoje que gravam a consulta. E algumas fazem, inclusive, o seu vídeo para publicar no Instagram, no seu diário. Então, nós médicos hoje estamos surpresos, porque há adolescentes, por exemplo, que me filmam durante a consulta sem autorização. E às vezes, por que você está gravando? Porque eu vou ouvir em casa. E na hora não estão prestando atenção. Isso é muito interessante. O médico hoje... Na hora estão ali respondendo mensagem no WhatsApp. E depois em casa, quando tem mais tempo. Gente,
Gente! elas lidam com aquilo que gravou. Acho que isso é interessante. Quando ela baixa o aplicativo, vem a bula junto. Então nos ajuda bastante. É como se fosse uma pós-consulta. Tá. Não, é importante ter as informações de qualquer forma, porque acontece muitas vezes a gente conversar com o médico e esquecer o que ele também falou. ajuda muito, porque se ela tem uma pequena dúvida, às vezes não me localiza, mas no aplicativo ela tem as respostas fornecidas pela equipe médica do laboratório. Legal, Mudou não adianta bastante. o recurso existir e a gente não conseguir usar, não saber usar, Isso né, doutor? surgiu há 3 anos, 2 anos. Legal. Olha aí, mais uma dica bacana. Legal, obrigada, viu, Beatriz, pela sua pergunta. Vamos ver a Gabriela Azevedo, que ela quer saber. Quanto menos se faz sexo, menos se tem vontade de fazer? Olha, infelizmente, sim. É mesmo? É um exercício? É que, por exemplo, funciona assim, se você não tem vontade de fazer sexo com aquele parceiro, porque o seu casamento não está bem, a sua ligação afetiva se prejudicou, é uma relação de longo prazo, o repertório desse parceiro já é conhecido, você não tem mais vontade de fazer. A gente chama de desejo sexual hipoativo. Mas se muda o parceiro, você volta a ser espontânea durante um certo período com aquele novo parceiro, com um novo repertório. Agora, quanto mais sexo você faz com satisfação, quanto mais sexo, com mais orgasmos e mais bem-estar físico e emocional, você tem mais vontade de fazer. O desejo reentra. A professora Basson, em 2002, classificou o ciclo feminino de uma forma circular, onde você pode entrar por várias partes. Não precisa ter desejo para começar. Você pode ter uma lubrificação, começar a atividade sexual e ter desejo porque você se sentiu confortável. Mas isso não tem nada a ver com atrofia de órgão? Na nada verdade, disso. por exemplo, se você tiver menopausa, não tratada, secura vaginal, insônia, ligadas a ondas de calor, você não tem mais vontade de fazer sexo, não só porque emocionalmente você está envelhecendo, mas também porque a vagina está sofrendo um processo de secura. E hoje, a secura vaginal é uma das queixas principais que a gente tem no consultório, visto mulheres que estavam em menopausa e o parceiro não é mais o mesmo, ao mudarem de parceiro, elas acreditam que a vagina vai se lubrificar rapidamente. Infelizmente, nas clientes menopausadas, não. Elas têm que ter apoio hormonal, local ou sistêmico para que a vagina volte a se lubrificar. Tá certo, Mas então. provavelmente quem faz sexo prazeroso tem mais vontade de fazer. Tá bom, obrigada, Gabriela, pela pergunta. Vamos ver a próxima imagem que você trouxe, doutor? Agora a gente tem aqui uma pintura de Amedeo Modigliani, assim que fala, né? Modigliani é um pintor interessante italiano. Ele morreu muito jovem de tuberculose e ele tinha algumas musas. E ele é muito fã de Botticelli. Você lembra da Vênus de Botticelli? Esse pescoço caído para o lateral é típico de Botticelli. Mas o pescoço longo é uma característica exclusiva de Modigliani. Basta ver mulheres com a cabeça inclinada, com o pescoço longo, você sabe que é Modigliani. Aqui, quando ele desenha essa mulher, é uma musa que ele teve, uma das mulheres que ele mais amou. E esse quadro tem um conteúdo de branco, né? Veja que é uma coisa meio ninfeta, meio angelical. Traz uma pureza, né? Isso, uma pureza, mas você percebe que ela está provavelmente com angústia do tipo, você vai me procurar ou não? É uma cara de dúvida, né? Tá numa espera. E essa pose feminina sempre dá essa sensação de infantilidade, de virgindade, uma coisa mais pura, né? Sim. Alguns homens se sentem extremamente mais interessados sexualmente por essa imagem mais frágil, mais delicada. Tá. Mas provavelmente uma mulher que não tenha conteúdo sexual vai ver uma mulher depressiva. Modigliani desenha as mulheres com os olhos muito depressivos. Ele praticamente não desenha a íris. Você vê que o fundo do quadro tem a mesma cor da íris. Sim. Por isso que ele é chamado de pintor das depressivas. Mas provavelmente isso é uma coisa que ele descreve na biografia dele. Ele diz: eu não gosto de me ver nos olhos das mulheres, porque neles eu me vejo e não gosto do que vejo. Por isso ele desenha as mulheres frias, assim. Tá. Mas o corpo é erótico, o rosto nem tanto. Né? Que interessante. E é verdade que essa que foi uma das amantes Sim, dele... uma das mais importantes. Ela se matou no dia seguinte, né? Ela se suicidou no dia seguinte da morte dele, né? Curiosidade. Todos os pintores são muito extremamente complexos. Nessa época muito todos viviam em Paris, no Montmartre, pobres, sofridos. E os quadros só ficaram famosos depois. Agora, o grande contexto de arte é: será que somos nós que estamos vendo isso? Ou ele quis de fato fazer? Né? Porque cada um vai ter a interpretação de acordo com o que o seu conteúdo Eu permite, uso muito arte nos ambientes que a gente lida com sexualidade humana, que é um serviço de atenção a mulheres com disfunção, porque fotografias eróticas são muito agressivas para mulheres que não gostam de sexo. Fotografias de órgãos genitais, mais ainda. Então a arte, ela dá uma certa segurança, uma certa tranquilidade.
Então, aquela cliente que eu digo, presta atenção nisso, aquilo, ela pensa um pouco mais em sexo. E talvez volte a ter mais ligação com o seu parceiro, ou com os seus parceiros, ou com as suas parceiras hoje disponíveis de gênero. Né? Legal, de fato, né? Até porque quando a gente olha uma arte, você não imagina que a pessoa está pensando o mesmo que você daquela precisa situação. Talvez um intérprete que fale, né? Como a gente lida muito com isso, a gente lê muito sobre isso. E é isso que me pergunto hoje, será que o artista que bolou isso tem mesmo esse interesse ou foi só uma obra do processo evolutivo que nos faz pensar assim? Essa dúvida vai ficar para sempre desde que a gente fale com o pintor, né? Ou que ele tenha deixado alguma coisa escrita, né? Algum registro. Mas o legal é que faz com que a gente busque também por isso. E o fato de você imaginar, porque sexo são 2 Fs, fantasia e fricção. Fricção é um ato hipotalâmico. O movimento sexual, ele é simples, qualquer animal sabe fazer. Mas a elaboração do pensamento simbólico é só os humanos que fazem. A gente acha que isso tem ligação afetiva. Sim. E a arte ajuda você a fazer essa transição. Só que às vezes precisa de um intérprete. Claro. É como você visitar um museu sem nenhum cicerone que te informe. Você aproveita você vai por ficar, pouco. Né, olhando, sentindo. Agora veja como coisas, isso é importante. Aqui do lado, no MASP, vai terminar agora a exposição do Abaporu, da Tarsila. Foi a mais vista em todo... Foi. Bateu o recorde absoluto. É impressionante, porque lá também tem um quadro fascinante chamado A Negra, que merece ver. Um dia nós vamos falar sobre ele. Tá, legal. Gostei muito desse conteúdo, assim, das imagens com as perguntas do público. Mas tem mais uma para você, doutor. Okay. Vamos dar uma olhada? A Vitória Macedo quer saber o seguinte: existe um tempo ideal para uma relação sexual saudável durar? Olha, quando eu era jovem, isso já faz longo tempo, saiu um livro chamado 7 Minutos. E era um livro de conteúdo erótico que dizia que uma relação sexual tinha que durar 7 minutos. E toda a garotada que se masturbava em grupo, os homens faziam isso, ainda fazem, a gente tentava evitar a ejaculação por 7 minutos. E hoje ficava cronometrando. Fazendo parada, e é isso que se ensina para não ter ejaculação precoce, né? É não se masturbar com velocidade para ganhar concurso de rapidez. Tá. O menino que treina a ser muito rápido vai ter problemas sexuais por ejaculação precoce. Mas o livro era um livro puramente, não era nem erótico, era simplesmente filosófico. Hoje a gente acredita que sexo começa quando você conhece o sujeito. Ou de manhã quando você telefona para ele, ou quando ele te serve café. Então, às vezes, sexo dura 24 horas. A relação pode ser sexual ao longo do dia, sem necessariamente ter o coito. Sem necessidade de ter coito. O coito em si vai durar 3, 4 minutos. Em homens, ou o tempo que a pessoa quiser. Teoricamente, num casal bem entrosado, dura 24 horas, dura 3 meses. Mas a média no Brasil são 8 minutos. Tá. Desde que seja um parceiro e uma parceira que se conheçam. Porque às vezes o homem é muito ejaculador precoce pela ansiedade e a mulher demora mais pelo próprio medo, de angústia, de ter alguma doença, de não estar usando camisinha. E há os colegas que discutem sexo tântrico que dura 4 horas, 5 horas. O importante é que você e a sua parceira saiam do processo melhor do que quando entraram. Se durou 1 minuto, 2 horas, isso não interessa. Uma rapidinha de 15 segundos, às vezes é muito mais gratificante do que uma elaboração sexual de sábado à noite, depois do jantar, quando todo mundo está com sono. Então, sexo é bom assim, quando o casal sai melhor do que entrou. Tá certo. Obrigada pela pergunta, Vitória. Muito bom, que papo ótimo, né, gente? Claro que fica o convite para você voltar, por favor, né? E obrigada pela participação de todos também. Vou deixar aqui o contato do Dr. Eliano Pellini para você, que é ginecologista e também chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone é o 5052-1409, 5052-1409. O e-mail, secretaria@consultorio.med.br, ou pode seguir também no Instagram, @Eliano Pellini, com 2 L's, tá bom? Obrigada pela presença mais uma vez, um prazer. O que eu queria comentar, lembrar que nós somos humanos. Claro. Então tudo que a gente falou aqui são projetos, a felicidade sexual existe ou não existe, mas o importante é que somos humanos. Podemos errar, falhar e ter dúvidas como essa. Então não se sintam diferentes, essas dúvidas são comuns. Pelo contrário, até porque estamos aqui para aprender, ninguém nasce sabendo absolutamente nada. E humanos, né, vamos falhar, vamos errar e vamos corrigir. E é errar que a gente aprende, né? Errando Obrigado, que aprende, como diz. Obrigada, até a próxima. Tchau. Obrigada, viu? Papo sempre muito bom, né? De muito aprendizado.